Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você que está entrando para estudar a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui diretamente do friozinho do Paraná, na cidade de Colombo, onde Deus está nos colocando na abertura da Igreja Evangélica Congregacional aqui em Colombo. Enquanto você que está chegando, bem-vindo. Que bom que você veio. Nós estamos indo para o nosso 10º estudo, 10ª parte no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Então, bem-vindo, vai chegando, vai entrando, vai compartilhando, a gente fica feliz. Nós estamos na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Aliás, Oi, prima, bem-vinda, Esther, que bom que você está aqui. Boa noite, bem-vindos todos. Opa, gente, oi, Osni, que maravilha, bem-vindo. Né? Participa conosco, vai compartilhando aí. Tem algumas coisas muito interessantes, porque a gente vê o poder multiplicador da mídia, né? A gente estuda aqui a palavra com um grupo tão seleto como você, mas você vai multiplicando isso. E quando chega no final de uma semana, você tem aí 600 pessoas que assistiram. Você imagina poder abrir a palavra e a palavra alcançar corações distantes, né? Gente de perto e de longe. Eu aqui de Colombo, do friozinho de Colombo, e gente querida, gente de Belém, gente do Pará. Olha a Eliane Valois aqui de Belém do Pará, que maravilha, né? Que bom, bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Tereza do Rio, que bom, muito bom mesmo a gente fazer parte dessa igreja virtual, mas real, né? Nós estamos juntos para meditar, compreender, estudar e crescer diante da palavra de Deus. Toda quarta-feira nós temos estudado a palavra de Deus. Aliás, eu comecei esse estudo aqui e eu nem tinha ideia de que nós chegaríamos ao 10º capítulo, né? Isto é, 10 partes que nós estamos, já tem 10 vezes que nós nos reunimos, e se você perdeu algum deles, você pode ir no YouTube, lá na nossa página no YouTube, aproveita e se inscreva. Todos os estudos da carta de Filipenses está lá, e você pode estar a assistir, reler, rever, melhor dizendo, e compartilhar. Tá lá, e aí é só entrar lá no YouTube que você vai poder participar com graça. E então eu nem imaginava, aliás, eu nem imaginava que nós íamos ter um período de quarentena tão grande, né? Na época o pessoal começava a falar, não, 15 dias, a quarentena aí de 15 dias, o pessoal até ria. Já você viu, quarentena, que é 40, agora veio 15 dias, cheio de piadinhas, e agora a gente vê a coisa esticando, né? E ao mesmo tempo a gente vai compartilhando, fazendo amizade, conhecendo irmãos, e eu quero agradecer porque você nos dá a honra. Tem tantas lives, tem tantas igrejas acontecendo, fazendo nesse mesmo momento, mas você está aqui com a gente. Que bom. Então, pega a tua Bíblia, coloca a palavra, que é isso aqui que é o que nos chama, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é? E nós estamos vivendo tempos difíceis. E aí, na época, Deus nos motivou, nos mostrou e fez a gente caminhar na carta de Paulo aos Filipenses. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta onde Paulo também está passando por uma certa quarentena. Ele está preso por causa do Evangelho. E aí, interessante a gente ler a palavra, porque sendo um lugar, um momento de tristeza, de dificuldade na vida de Paulo, ele faz disso um momento para proclamar e dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso dizer a mesma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, esse momento que a gente está tendo aqui, em que a gente pode compartilhar a palavra e você pode ir multiplicando isso, né, essa palavra com os seus amigos, tá certo? E eu espero que esta palavra de Deus nesta noite também encontre o seu coração. Meu desejo é terminar hoje a carta de Paulo aos Filipenses. Esse é o meu desejo. Então pegue logo a sua palavra, a palavra de Deus aí, pegue a Bíblia
e aí nós vamos estudar a palavra de Deus juntos, tá bem? Nós estamos aqui dando essas palavras de orientação, de conversa, de informação, aproveitando que outros irmãos estão chegando, e você que ainda não pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra já lá na carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto você está pegando e abrindo, né, você vai já pensando e orando conosco. Oi, Zilda, que bom, de Brasília, que bom, prima. Débora, do Rio. Quer dizer, espero que você esteja no Rio, de repente você anda para lá e para cá, não é? Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vinda, né? Que bom que estamos juntos, né? Um abraço aí a João Carlos, abraçar. Opa, Zé Mendes, que bênção, primo novo que eu ganhei, que coisa boa. Que bom ver você aqui conosco, né? Meditando também na palavra de Deus. Tá certo? Que bom, temos um grupo muito bom. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. E estamos de uma forma virtual, porém real. Nós estamos reunidos aqui para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Muito bem, então. Já podemos começar, e eu queria que você fizesse um esforço. Eu sei que quando a gente está vendo lives, a gente fica fazendo outras coisas, e às vezes a gente corre para lá e para cá. Mas eu queria que você fizesse um esforço, que você desse uma paradinha aí e pegasse a sua Bíblia para a gente ler versículo por versículo e meditar nela. Bem-vinda, Deise, bem-vinda, Issa, que bom, que bom, que bom, que bom. Maravilha, maravilha, tudo em paz, tudo na paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, oremos, vamos orar? Feche seus olhos, pare um pouquinho, até para você concentrar e dizer assim: eu quero meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje, se Deus nos der graça, nós gostaríamos de terminar aqui a carta de Paulo aos Filipenses. Não é? A carta de Paulo aos Filipenses. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta caminhada até aqui, lendo, meditando na Tua palavra. Mais uma vez nós nos reunimos aqui como corpo, como gente interessada em estudar a Tua verdade, em conhecer um pouco mais do Teu amor, dos Teus propósitos, do Teu juízo, da Tua bondade para conosco. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Todos aqueles que estão nos ouvindo agora possam ser, pelo poder do Teu Espírito Santo, tocados, transformados, aquecidos pela doce presença verdadeira do Teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, por essa santa comunhão. Muito obrigado por essa santa oportunidade. Pedimos que, no meio dessa pandemia toda, o Senhor também venha, como veio sobre Paulo, venha sobre o Teu povo, venha sobre nós, venha sobre esse povo brasileiro e traga a Tua doce presença, que enche a gente de toda alegria, de todo amor. Então nós oramos, como Paulo orou pelos filipenses, nós oramos também que o Senhor possa derramar o Teu amor sobre cada um que nos ouve, sobre cada família, e que nós cresçamos no Teu amor, cresçamos na Tua verdade, cresçamos na Tua palavra. Assim nós Te adoramos e Te agradecemos, certo de que o Senhor nos tem ouvido. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. João também entrou aqui. Nossa, já temos um grupão de gente e vai espalhando. Se você sentir desejo, vai compartilhando aí na sua rede para que outras pessoas também possam estar entrando nesse nosso grupo de busca e de estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, capítulo 4 de Paulo aos Filipenses. Nós já vimos até aqui o versículo 9. Né? No versículo 9 nós terminamos quarta-feira passada com o versículo que diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Então nós terminamos aqui, né? Nesse versículo. No versículo 10 até o final, até o versículo 20, de certa forma, Paulo passa aos agradecimentos. E tem aqui nesse contexto do versículo 10 até o versículo de número 20, tem umas pérolas e que nós precisamos estar absorvendo e vivendo com elas.
Então, o que está aqui por trás desses versículos que nós vamos ler, desses 10 versículos finais, é o fato de que Paulo está agradecendo a igreja, porque a igreja, mais uma vez, enviou sustento. Sabe aquela história de que o missionário fica na ponta, lá na ponta, ele desce ao buraco, ele desce lá para falar, para pregar, ele sai da sua terra, ele sai da sua nacionalidade, ele sai da sua comodidade, mas ele não pode ir sozinho, nenhum missionário pode ir sozinho, né? Ele vai porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo o chamou, os enviou, mas também porque a própria igreja, pessoas, gente que segura a corda, que vai à frente. Esses 10 versículos, Paulo destrincha aí para nós esse relacionamento entre a igreja sustentadora da obra missionária e aqueles que vão para a ponta da guerra, vão como ponta de lança, vão à frente, que precisam da retaguarda, precisam da sua igreja. Na verdade, a obra não é feita pelo missionário, a obra é feita pela igreja. O missionário é parte da igreja. A igreja precisa entender isso. O evangelista é parte da igreja. O ministério de fulano de tal, a obra missionária, a missão Projeto Zero, a qual fazemos parte, não é algo fora da igreja. Pelo contrário, é igreja, no sentido, parte da igreja, no sentido maior do que é ser corpo de Cristo, maior daquele como corpo que tem que espalhar e viver. Então, tanto aqueles que vão, quanto aqueles que ficam, mas ficam e ao mesmo tempo têm o coração lá, todos nós estamos fazendo a mesma obra. E aqui no capítulo 10, capítulo 4, versículo 10 ao 20, Paulo trata isso, Paulo trata desse relacionamento. Que a gente pode, eu não sei, por exemplo, você pode ser um engenheiro, médico, professor, dona de casa, policial, você pode ser uma pessoa que tem um chamado para trabalhar na sua cidade, na sua família, na sua região. Você, como exemplo de Cristo, você tem que ter o bom perfume de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo, mas você tem de Deus, um chamado de Deus para ser dele onde você está. Então, se Deus o chamou onde você está, para ficar onde você está, sirva a Jesus como nós temos aprendido aqui, com toda fidelidade, com todo amor, com toda compaixão, com toda garra, com toda a presença gloriosa do Senhor Jesus. E jamais esqueça de que o fato de você estar aí não te torna nem menor nem maior. Significa que você precisa ser parceiro. Você precisa participar da obra como um todo. Porque a alguns Deus chama de uma maneira muito específica para sair da sua parentela, sair da sua casa, sair da sua terra e ir para uma terra que às vezes ele nem sabe ainda. É preciso que alguém segure a corda. Então, nesses 10 versículos finais, Paulo está tratando disso. Paulo está tratando do coração do missionário e Paulo está tratando da responsabilidade daqueles que são mantenedores, sustentadores da obra. E é um privilégio participar da obra. Né? É um privilégio a gente ser participantes da missão, do chamado que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Olhem, por favor, a leitura que vamos fazer. Leia comigo aí, a partir do versículo de número 10. Diz assim o apóstolo Paulo, à igreja: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Veja, preste bem atenção, Paulo está dizendo que ele está feliz da vida, ficou alegre, porque a igreja renovou para com Paulo o cuidado da igreja para com o missionário Paulo. Né? A igreja cuidou dele e esse cuidado chegou. E Paulo foi tomado de alegria. Paulo foi tomado de alegria porque alguém se importa com a obra de Cristo
tanto quanto ele se importa. Então ele é tomado de alegria, porque tem gente que ama Jesus e que segura as cordas e segura a onda. E Paulo diz no versículo 11, ele não está feliz porque o dinheiro chegou, porque o recurso chegou. Olha o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está feliz de uma maneira muito especial. E não é só porque agora ele tem o recurso para continuar a obra. Não, não é. Não. O que interessa para ele, veja por favor aí o versículo de número 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Olha o versículo 17. Não que eu procure o donativo. O que chegou agora para ele foi o recurso, o donativo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vou fazer uma pausa, deixar o versículo 19 para daqui a pouquinho. Eu quero que você preste atenção. A gente leu esses versículos e eu quero que você veja a marcação. Olha como Paulo faz. Olha o que Paulo está dizendo. E qual é a importância que eu tenho quando eu adoto missionários? Quando eu adoto pessoas que estão lá na ponta, lá na frente. Qual é a importância disso? Paulo está dizendo que quando eu adoto missionário, eu me associo com ele. O que é associar? Associar, você bem ideia, vamos botar ideia empresarial, porque Paulo fala de fruto que aumenta o vosso crédito. Então e quando ele fala de associação, ele está falando exatamente de um acordo, de uma parceria, de um contrato, de uma empresa. Vou usar a expressão empresa para você entender a ideia de associar. Somos sócios da mesma empresa. Quando você pensa assim, olha, tem um missionário lá nas Filipinas. Ele está pregando o evangelho lá nas Filipinas. Eu quero ajudá-lo. Eu quero que ele não pare. Eu quero que ele continue pregando. Eu não posso ir nas Filipinas, mas tem alguém lá. Então eu vou me associar a ele. Como é que eu associo a ele? Bom, a maneira que Paulo está dizendo é exatamente a maneira de você dizer assim, eu vou ajudar no seu sustento. Eu vou colocar parte nisso. Eu vou lá. E quando isso acontece, não é ele só que está lá, eu também estou. O que significa, por isso que Paulo diz assim, eu estou feliz, porque você está entendendo que a obra não é feita apenas por quem está lá na frente, a obra é feita também por quem está lá atrás. Quando um missionário, querido irmão, for na sua igreja e compartilhar com você um ministério, uma necessidade, um projeto, você deve orar. Você deve orar e perguntar para Deus, Senhor, devo eu fazer parte desse projeto? Esse projeto também é para mim? Esse projeto faz parte da minha vida? Devo eu entrar nesse projeto? Mesmo eu não indo lá, fisicamente falando? Então você deve perguntar para Deus se você deve fazer parte disso. E se Deus disser para você, você deve fazer parte, eu estou te chamando para ajudar esse missionário, essa missionária, para entrar nesse projeto. Se ele está chamando, é Deus que está te chamando, e ele está dizendo, ele está fazendo o quê? Ele está associando o missionário a você. Mas a obra é dele, a obra é do Pai, a obra é de Deus. Então, quando uma igreja adota um missionário, quando você adota um missionário, você está participando da obra de Deus que ele há de fazer lá na frente, lá no lugar que você talvez nunca vá aparecer lá. Eu me lembro quando eu estive na tribo dos Waiwai com o missionário Robert Hawkes.
e ele já estava com 82 anos, ele estava aposentando, ele estava terminando a Bíblia, ele fez toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele entregou, e foi a primeira Bíblia numa língua indígena brasileira, então a primeira língua completa, e eu estava lá em 2002, lá na tribo dos Waiwai, e ele estava entregando essa Bíblia completa. Não é? Foi um momento impactante, maravilhoso, não dá para eu contar para você, mas até faço uma propaganda, você pode ler essa história no livro Deus Ainda Usa Burros, eu conto essa história do missionário Robert Hawkins. Mas o que eu quero marcar aqui com você é que eu cheguei para o seu Robert e eu perguntei, seu Robert, eu estou emocionado porque eu nem sabia que o senhor existia, eu nem sabia da tribo dos Waiwai, e Deus me trouxe aqui para ver esse momento tão maravilhoso que eu estou impactado. Eu fico imaginando o senhor, como é que o senhor está impactado, porque é a vida dele, ele passou 54 anos servindo a Deus lá no meio da tribo dos Waiwai. A tribo dos Waiwai fica no município ali no meio do Pará, não é? Nas margens do rio Mapuera, não é? E é uma delícia você ir lá e você para ir lá só vai de avião mesmo. Então ele passou 54 anos da vida dele ali. E aí quando eu estava emocionado conversando com ele, falando sobre que maravilha o senhor está aqui até agora, ele olhou para mim e disse assim, que desde o primeiro dia, ele não veio sozinho. Aqui, a obra que está sendo feita ali, ele não fez só. Porque desde o primeiro dia até o último dia que ele estava lá, tem gente que se associou com ele. Entende um negócio desse? Gente que nem nunca, durante 54 anos, nem visitou a tribo dos Waiwai. Mas gente que, durante 54 anos, mandou o necessário, o sustento, para que ele ficasse e pudesse desenvolver o seu ministério na tribo dos Waiwai. Você pode imaginar o que significa isso? Não é? Porque o seu Robert deixou a tribo dos Waiwai com uma igreja de mais de 800 índios, igrejas, pastores, um povo e a Bíblia traduzida, porque gente que estava lá no seu país de origem sempre segurou a corda. Por isso é que Paulo diz assim, ó, o que me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Vê de novo aí, ó, versículo 17, finalzinho. O que me interessa é que realmente é o fruto que aumente o vosso crédito. Sabe o que significa, querido? Quando você investe na obra missionária, quando um missionário ganha uma alma para Jesus, isso é bom para você. Quando alguém está fazendo a obra está expandindo, o trabalho está caminhando, isso é bom para você. É bom. Porque você está dizendo, Senhor Jesus, a obra é sua e eu quero fazer parte da tua obra. Fazer parte da tua obra. Então, Paulo está alegre porque aquela igreja entendeu que ela não só recebe. Eu recebi a salvação, eu recebi o perdão, eu recebi a graça, eu sou filho do rei, eu vou para o céu, aleluia, eu tenho que encher os meus recursos, a minha casa tem que ser a melhor, eu tenho que ter carro. Então, que bom que você tem que ter carro, mas essas coisas ficam tudo para trás, tudo na terra. Nós não levamos nada. Mas quando a gente semeia no reino, Paulo está dizendo que é o fruto que aumenta o vosso crédito. E significa que isso acredita como, né? Como é que é esse acreditar? Ora as bolas. Isso não significa que você pega recurso e manda o seu dinheiro. Você ficou sem o seu dinheiro. Esse dinheiro vai voltar com juros? Não, não vai voltar com juros. Não vai voltar. Aumenta o crédito onde? Onde aumenta crédito? Eu diria que aumenta crédito, se é que eu posso usar essa expressão, já que Paulo está usando, aumenta crédito diante do Senhor. Eu tenho para mim que aqui completa o que tem a ver com os galardões.
tem a ver com a doutrina de galardões, tem a ver com o fato de você poder ouvir dele, Deus ouvir falar para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você está lá na frente, mesmo estando lá atrás. Não é? Você participa. Paulo diz: estou feliz porque é o fruto que aumenta o vosso crédito. Mais do que isso, olha o final do versículo 18. Paulo fala mais uma outra coisa. Olha, eu recebi tudo, porque desde que Epafrodito é aquele cara que a gente já leu lá no capítulo 2, que ele diz que é homem servo de Deus, homem de caráter, de coração, homem que deve ser honrado. Porque esse Epafrodito colocou a sua vida em risco para pegar o recurso, que não deveria ser pouco, porque naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje, que você entra aí no teu zap, aí da conta bancária no seu celular, e você digita lá uma senhazinha, e imediatamente já o dinheiro está na conta de quem quer você repassar, não é assim? Hoje em dia as coisas estão fáceis. Você não precisa nem ir no banco pegar dinheiro e depositar, não, você já faz a coisa, é tudo muito rápido. Então o missionário pode estar lá na Espanha e precisando de um acompanhamento, e você, não, Deus mandou mandar, e você lá ali mesmo no seu zap, ou melhor, no seu celular, você passa recurso, que beleza, fácil. Naquela época não. Naquela época não tinha esse sistema. Outra coisa, não tinha nota, não era o papel leve, era moeda. Então você imagina, o pessoal juntava moeda de ouro, de prata, de sei lá o que, vai juntando moeda, vai juntando, aquilo pesa. E aí vai virando volume. Então tem que achar um cara com coragem, um cara forte, um cara sério, um cara que não vai desviar o dinheiro, um cara que não vai gastar o dinheiro no meio da viagem, e fala assim: cara, você leva esse dinheiro para nós, porque nós não podemos ir, nós temos que trabalhar, nós temos os nossos afazeres, você leva esse dinheiro. Aí o Epafrodito diz: eu levo. Mas isso poderia botar a vida dele em risco. Bandidos, criminosos, tempo, canseira, enfado. O Epafrodito levou. Aí ele diz: esse Epafrodito chegou, me passou as mãos, versículo 18, estou suprido. Aí olha bem o finalzinho do versículo 18, tem uma bênção aqui. Me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esse negócio de contribuição, de oferta, de dinheiro, é um assunto meio melindroso. E eu estou falando nele e com toda a cara de pau, porque eu estou lendo o texto aqui e estou falando com muito medo, de certa forma, de falar, mas ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa, porque há uma ganância do homem quando fala negócio de recursos, quando fala de contribuir, porque fala que igreja, pastor, dízimo, aí fazem aquele salseiro, e as pessoas têm medo de falar, de certa forma, de dízimo, porque existem muitas pessoas que são mercadejadores da palavra, fazem da palavra mercado. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Que quando aquela oferta chegou para Paulo, a oferta que a igreja de Filipos preparou, era cuidado da igreja. A igreja entendeu assim: ó, Paulo é nosso missionário. Foi Paulo que trouxe a palavra. Paulo, por causa do evangelho da pregada, nos tirou do império das trevas, e esta palavra, esse evangelho, nos deu vida eterna. Paulo, nós somos devedores, nós íamos para o inferno e agora vamos para o reino do amor de Jesus, não é? Então, nós temos uma responsabilidade. A igreja entende isso, e agora Paulo é nosso missionário, porque ele está levando a palavra para outros lugares. Quando você contribui, eu queria que você entendesse isso. A Paulo está dizendo que essa oferta chega como um perfume, aroma suave. Aroma suave como sacrifício. Você sabe que a palavra sacrifício significa algo que te custe. Algo que te custe. Então, quando você faz alguma coisa que te custa, isso é um sacrifício. Davi diz: eu não posso ir na casa de meu Deus, perante meu Deus, de mãos vazias. Quando
Ele queria comprar um terreno para fazer um sacrifício e era o local onde ia ser construído o templo, futuro templo. O dono lá, não, faz aí, pode fazer, aí tá aqui os bois, tá aqui o negócio, pode fazer, meu rei, pode fazer. O Davi, não. Eu não posso oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Aqui Paulo está dizendo que exatamente aquela oferta, Paulo está dizendo, é um sacrifício, e é um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É aprazível no sentido, produz prazer em Deus. Agrada a Deus. Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada. Então quando você contribui para um missionário, para alguém, aquilo chega como um aroma suave a Deus. É bom quando você tem esse tipo de relacionamento ao Senhor. Você contribui não porque você está querendo ajudar. Não, você contribui porque aquilo te aproxima de Deus, aumenta o teu crédito diante de Deus. Aquilo chega como um aroma suave, é um sacrifício, sim, é sacrifício, mas é aceitável e é prazeroso a Deus. Então veja o que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha, eu me alegrei porque vocês renovaram para comigo o cuidado que vocês têm. Recebi tudo, estou feliz, estou alegre, glória a Deus, porque me chegou pelas mãos de Epafrodito aquilo que vocês... Não que eu procure donativo. Não que eu procure. Mas o que me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Então, nesse texto, nesses 10 versículos, Paulo fala para a igreja e para aquele que contribui. Continue, né? Paulo está dizendo, você se associou comigo. Você se associou, você entendeu o reino. Você entendeu que Deus está nessa obra. Você entendeu que Deus é o interessado nesse ministério, nessa missão, nessa igreja, nesse campo missionário. Você entendeu, você ouviu a voz de Deus, então você renova o seu cuidado. Você não pode ir, então você pode orar. Você pode contribuir, você pode participar disso de uma maneira efetiva. É disso que Paulo está falando e disso traz bênção. A última bênção que Paulo menciona aqui, para quem contribui, olha só, para quem contribui, né? Aumenta o vosso crédito, né? É uma associação, né? É aprazível e aceitável diante de Deus. E no versículo de número 19, Paulo tem uma oração e uma promessa. Olha o versículo 19, meu irmão. Você que é contribuinte, faça a prova. Faça a prova. Né? Pergunte para Deus, Senhor, o Senhor tem me dado. Para quem eu devo e como e onde eu devo investir? Qual é a palavra? Qual é a parte dessa obra? Eu estou aqui. Onde é que eu posso abençoar? Onde? Como? Tem tantos missionários e irmãos precisando, tem tantos trabalhos ainda a serem abertos, tem tantos campos para serem alcançados, meus irmãos. Há tanta obra para ser feita, né? Há tanta coisa. E se você quer orientação depois, me procure. Eu mostro um monte de lugares e um monte de gente como fazer. Eu posso falar para você, nós estamos precisando de gente para ajudar no Paraguai. Nós estamos precisando de gente para ajudar o obreiro em Foz do Iguaçu. Nós estamos precisando de ajudar o obreiro para quem está aqui em Colombo. Nós estamos precisando de ajudar o obreiro para quem vai para Santana do Livramento. Nós estamos precisando de ajuda de obreiro para dos obreiros lá das Filipinas. Nós queremos adotar casais de missionários de lá, autóctones. E pessoas já estão sentindo no coração o desejo de contribuir. Há tanta coisa para fazer, de norte a sul, leste a oeste. Tantos obreiros que querem fazer a obra de Deus e não têm recurso. Quem sabe você é o recurso que Deus tem para levantar. É o Senhor que vai aumentar a tua sementeira para isso. Então ore e pergunte, Senhor, o que eu devo fazer? Eu vou ficar sem... filho, a vida passa tão rápido. E a gente vai para um lugar que é eterno. Paulo está dizendo isso. Isso aumenta o vosso crédito. Versículo 19 diz, e o meu Deus, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meu amigo, meu irmão, você passa necessidade? Todos nós temos necessidades, não é? Necessidade de comer, necessidade de vestir, necessidade de andar, ir e vir, saúde. Nós temos necessidades de educacionais, nós temos muitas necessidades. Todos nós temos. O que Deus está dizendo aqui é que Ele há de suprir em Cristo Jesus. Ele há de suprir, Ele vai cuidar. Salomão vai dizer, eu já fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Paulo está dizendo para aquela igreja, para aquele irmão, para aquele crente, para você, que diz assim, eu quero fazer parte da obra de Deus. Eu não posso ser um missionário lá na ponta, então eu vou ser o missionário segurador da corda. Eu vou ser o missionário. E aqui Paulo diz que tem uma promessa, o meu Deus há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu estou há 31 anos no ministério. Eu fiz esse ano 31 anos de pastorado. Desse meu período, fora o tempo de seminário. Se eu botar o seminário, eu estou aí nos 35 anos. Que eu larguei o meu trabalho secular. Né? Eu era agrimensor, né, naquela época. Topógrafo. E aí eu entendi que eu tinha que me preparar. Eu estou desses 35 anos aprendendo a depender da graça de Deus. O meu Deus sempre tem suprido ricamente a cada um daqueles que se associam, que participam, daqueles que estão investindo, daqueles que entendem a obra é de Deus e que nós somos agentes cooperadores. O meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu sugiro que você leia a história de George Miller. A história de George Miller é fantástica. Procure, tem alguns livros que contam a história desse homem. Então vale a pena, não quero falar sobre isso, eu quero dizer, leia sobre George Miller, como Deus sustentou aquela obra. Mesma coisa Paulo está falando. E Paulo aí, ele dá uma palavra muito dura aqui para nós, missionários, pastores, líderes, gente que se lança. Para nós crentes, ele fala de quem contribui, tem todas essas bênçãos, e é isso que interessa para Paulo, e isso que traz alegria para ele, que é a igreja que cresce, é a igreja que caminha, é a igreja que vai desenvolvendo, entendendo o propósito de Deus, e se alegrando, aumentando o vosso crédito, né? Vai se associando. Tem tanta gente que precisa de parceria, de ser associados. A obra é de todos nós. E eu tenho gente preciosa que se associa, alguns estão até assistindo aqui, e eu louvo ao Senhor por vocês, irmãos que estão assistindo e que se associaram conosco desde que viemos aqui para o sul do Brasil, quando nós sabíamos para onde Deus ia nos levar. E eu sei que o meu Deus, é a minha oração, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você pode dizer, Senhor, eu quero entender os teus propósitos. Mas esse texto, Paulo também fala umas coisas fantásticas. Olha o que Paulo fala aqui para mim, agora eu vou me colocar na pegada, ou melhor, no puxão de Paulo. Eu conheço, e aí eu fico muito envergonhado, de algumas pessoas que se dizem missionários, que vão às igrejas, pessoas, e vão como um pratinho assim, e faz aquela cara de compungido, aquela cara de tristinho, se brincar vai com sapato furado, né? Para que as pessoas fiquem com dó, vai com roupa rasgada, vai mal feito, vai mal arrumado. Para quê? Aí chega lá e faz aquela cara e só fala de miséria, só fala de fome, só fala de dificuldade. Eu já vi essas coisas e eu fiquei completamente enojado, porque o meu Deus, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E aí olha o que Paulo diz, que a gente não vai à igreja, e algumas pessoas têm dificuldade de se tornar missionário, porque assim, onde já se viu, eu vou pedir dinheiro para os outros, eu não peço. Eu não peço. O que eu falo eu compartilho o ministério, eu mando as pessoas orarem, para saber se essa pessoa deve se associar nessa empreitada, nesse trabalho. E aí é com Deus, não é comigo, é com Deus que você se associa. A obra é de Deus, não é? E aí, olha que Paulo diz aqui no versículo 11, volta um pouquinho, lê de novo comigo aqui. Paulo diz assim, digo isto não por causa da pobreza. Eu estou alegre, né? Presta atenção, imagina, essa devia ser a situação de Paulo, e muitas vezes isso já aconteceu com Paulo. Paulo muitas vezes
ele tinha que começar a fazer tenda, que ele era a profissão dele. Ele sabia construir tendas e vendia. Quando não tinha dinheiro, ele ia trabalhar para fazer tendas. Para não passar fome. Aí ele podia ter um negócio de pobreza. Então ele Paulo falou assim, eu estou feliz agora, não é porque agora eu tenho dinheiro. Porque às vezes, né, quando a gente está lá na dureza danada, chega aquela oferta bendita, aquilo que nós estamos precisando, você está aqui da alegria. Nossa, não, mas não é por causa da pobreza. É disso que nós temos que aprender como missionários. Né? É disso que nós temos que aprender. Paulo fala aqui, ó, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já pensou? Você já aprendeu? Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque esse é o desafio de quem é crente, de quem ama Jesus, que tem um Deus que nos sustenta. É aprender a viver contente. Eu conheço gente que tem abundância. Cara, casa maravilhosa, carrão, dinheirão, nada. Neste mundo parece que nada faz falta, mas não estão contentes. Ainda são insatisfeitos, são infelizes, não são contentes. E conheço gente que é bem humilde, que tem uma alegria e uma paz que abastados não têm. Eu conheço. Você também deve conhecer gente assim. Aliás, às vezes nós somos assim. Quando tudo está bem para nós, está tudo bem. O mar está de brigadeiro, uma beleza, está tudo tranquilo. Nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, está tudo bem. Bem no sentido, bem. O problema é que o Salmo, quando diz nada me faltará, o Senhor meu pastor nada me faltará, não é só as coisas boas que nada me faltará, vai também vir as dificuldades, artrite, artrose, vai também vir. Nada me faltará. Né? Mas ele passa conosco ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte. Paulo disse que ele aprendeu. A vida cristã é um processo de crescimento e aprendizado. Nós lemos aqui em Filipenses agora há pouco, uns dias desses atrás, que a gente deve estar crescendo na salvação. Crescendo. Aqui Paulo está dizendo, essa é uma forma de crescimento. No decorrer da vida cristã, Paulo diz que ele aprendeu. Ele aprendeu o quê? A viver contente, sereno, alegre, animado, em toda e qualquer situação. Tanto sem ser humilhado. Ser humilhado é muito ruim. Ser humilhado é muito ruim. Melhor ser honrado. Mas Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente, tanto honrado quanto humilhado. Ele aprendeu a viver contente. É difícil quando alguém humilha, pisa na gente, fala umas coisas, umas inverdades, ou quando distorcem a verdade. E aí te ofendem. E aí a gente vai para baixo. A gente pode entrar em depressão. Oh, falaram isso de mim, falaram isso, falaram aquilo outro. Paulo dizia, eu aprendi a viver contente. Então, para mim, que Paulo parou naquele texto de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Em outras palavras, acho que Paulo tomou para si que ele tinha que ser bênção. Então, ele tem que viver contente. Porque Deus abençoa quem me abençoa. E Deus pesa a mão em quem pesa a mão em mim. E aí ele descansou. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Sim, tem dúvida, Roberto. É preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E esse é o propósito. E Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente. Olha só, versículo 12. Também ser honrado de tudo.
E em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Interessante, né? Nós passamos por experiências boas e ruins na nossa vida. Bom para nós se a gente conseguir aprender em cada uma delas. É bom quando você chega no lugar e você é bem atendido. É bom. Mas também é bom quando você é mal atendido. Não que eu goste de ser mal atendido. O que eu quero dizer é que você aprende. É experiência da vida. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Olha as vicissitudes da vida. Um dia eu tenho abundância, no outro dia eu não tenho. Um dia eu tenho fartura, no outro dia eu tenho fome. Num dia eu tenho honra, no outro dia eu tenho humildade, eu sou humilhado. Paulo passou por isso. E o problema é que a gente passa nessa roda gigante, nessa montanha russa da vida, e a gente vai com emoções para cima e para baixo, para cima. Nós somos bipolar da vida. E o problema é que às vezes a gente é bipolar muito, a gente quer ser muito honrado, e às vezes a gente tá lá em cima nos pincos da glória, e aí o troço desce, e aí nós vamos lá embaixo, e aí a gente entra em depressão. Oh, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Aqui, eu sou um missionário. Coitadinho de mim, eu tô lá na Brenha, ninguém veio pra cá. Eu conheci um missionário que o dom dele era implantar a igreja. Presta atenção, o dom dele era roer osso, no sentido de chega, não tem ninguém, tem que correr atrás, falar. O dom dele é esse. E ele ganhava almas para Jesus e ia juntando o grupo. Quando um grupo estava estabelecido, que virava igreja, ele não tinha dom pastoral. Ele tinha que sair dali e ir para um outro lugar, para começar de novo. Esse era o dom dele. Teve épocas na vida dele que ele trabalhou tanto, que ele fundou, cresceu, a igreja não era nada, surgiu, cresceu, desenvolveu. Pá, maravilha. Agora aí ele pensou, já ruiu o osso, agora é hora do filé. Eu vou largar a minha igreja, que eu lutei tanto, e vou para outro lugar. Já começou errado, a igreja não é dele, a igreja é de Jesus. Os dons foram o Espírito que deu para ele. E aí, quando ele teimava de ficar na igreja, ele estragava a igreja. A igreja, aquilo que ele construiu, desconstruía. Até que ele aprendeu. Eu diria que ele aprendeu a discernir. E a coisa mais importante é você aprender a discernir isso. Para que é que o Senhor me chamou? Tem as montanhas russas da vida. Eu tenho que aprender então a viver contente com aquilo que o Senhor me dá, com aquilo que o Senhor é. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. Não é à toa que essa carta, Paulo preso, Paulo escreve como sendo a carta da alegria. E de novo ele diz, alegrei-me, alegrei-me, alegrei-me. Não é? Eu aprendi a viver contente. Eu estou preso, mas eu estou contente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou contente. O versículo 13, o pessoal evangélico gosta de pegar alguns versículos assim e tirar do seu contexto. Então, o pessoal pega o versículo 13, porque o versículo 13 está no contexto. Eu quero que você pense então. Olha, assim de abundância como descarteis, não tem ponto, é ponto e vírgula. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo tudo posso naquele que me fortalece não pode ser arrancado do contexto. E aí a pessoa arranca esse negócio, tudo posso naquele que me fortalece. Não é? E aí usa esse versículo como sendo uma varinha mágica para dizer que eu sou o cara. Interessante, né? Porque esse tudo posso naquele que me fortalece, que Paulo diz, está no contexto de dizer, ninguém pode tirar a tua alegria. Não é à toa que Paulo vai escrever nem morte, nem vida, nem presente, nem passado, nem poderes do presente e do futuro, nem poderes, nem principados, nem nada, nem morte, nem vida pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então,
tudo posso naquele que me fortalece, significa eu posso aguentar, eu posso, no meio da humilhação, eu posso viver contente. Eu posso, quando ser honrado, eu também posso ficar contente, eu tenho que ser sobriedade. Quando eu estou fartura e escassez, quando eu sou jogado para baixo, quando eu estou em baixa, quando eu estou em depressão, quando eu estou lá embaixo, quando ninguém mais se importa comigo, eu posso, naquele que me fortalece, levantar minha cabeça, levantar meu caminhar e andar com meu Rei, andar com meu Senhor Jesus. E eu ainda posso, como meu Senhor Jesus, perdoar aqueles que me perseguem. Eu ainda posso, como meu Senhor Jesus, dizer: Pai, não lhes imputes esse pecado, como Estevão. Eu ainda posso, como Jesus, caminhar e ter o mesmo sentimento. Eu posso, como Paulo, viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu preciso aprender isso. Eu, como missionário, pastor, obreiro, homem de Deus, mulher, qualquer um que ama Jesus precisa aprender, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar controlado. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas eu posso estar contente com meu Senhor, meu Salvador. Eu não preciso ficar entregue às derrotas, às depressões, às decepções, aos desonros, às dificuldades, às fomes, às escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver contente em toda e qualquer circunstância. Aquela era uma igreja muito preciosa, porque era uma igreja que acompanhou Paulo, e Paulo vai falar isso aí no versículo 15. Vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. Quando nós temos, então, um empreendimento espiritual, quando nós temos aquele que vai descer e aquele que vai segurar as cordas, e nós formamos isso uma parceria, uma associação, nós estamos associados no tocante a dar e receber. Olha que coisa fantástica. Porque fica parecendo que quem contribui dá e o missionário não dá. Não, não, não. Essa associação é dar e receber. Ela é mútua. Porque você ora e contribui. O outro trabalha e ganha vidas para Jesus. Quem ganhou? A empresa espiritual, a associação. E foi obra de Deus. É uma associação. A gente dá e recebe. É o fruto que aumenta o vosso crédito. Tem uma história que eu gosto de contar, que fala de uma historiazinha, não sei nem onde eu li isso, mas eu gosto tanto quando fala dessa questão de quem desce as águas para buscar e quem está segurando as cordas. Diz que numa certa comunidade, tinha um rio caudaloso, um rio nervoso, um rio bravo, rio de corredeiras. Você podia pegar água dali para se banhar, para fazer comida, mas não podia tomar banho no rio. Porque o rio, quem caísse no rio, fatalmente morreria. As crianças brincavam à margem do rio. As pessoas trabalhavam à margem do rio. Pegavam a água do rio para as suas necessidades, mas ninguém podia entrar na água. Um certo dia, enquanto as mulheres estavam nos seus trabalhos, os homens nos seus afazeres, as crianças correndo para lá e para cá, alguém gritou. Caiu uma criança no rio. Aquele grito ecoou na comunidade e fez paralisar toda a comunidade. Caiu uma criança no rio! Todo mundo pensou, uma criança? Pode ser qualquer um. Pode ser meu filho, pode ser o filho. Quem é? Quem caiu? Todo mundo parou tudo, parou os seus afazeres e todos correram para a beira do rio. Todos foram para lá para saber qual era a criança ou qual era a família que ia ficar chorando a morte, o velório. Enquanto todo mundo está ali, olha o bracinho dele, olha lá, o que vai acontecer? Todo mundo estava assim, todo desespero. Um jovem forte, um atlético, um jovem querido da comunidade, amarrou uma corda na cintura, pulou na água
E saiu nadando, e o pessoal ficou ali admirado. Quem é esse? Que jovem maravilhoso! Muito bem, jovem, pra cá! E todo mundo ficou na torcida, pra lá, vai, mais um pouco, nada, nada. E eles foram nadando, nadando, nadando. E quando chegava perto de pegar o jovem, uma pedra separou a criança. E o povo lá atrás, na beira do rio, ficava... Ah. Mas o jovem com fôlego, com força ainda, e continuou nadando, 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 até que... E o povo lá atrás gritando, glória, vai, aleluia, vai com Deus, vai. Isso mesmo, isso mesmo. De repente o jovem abraçou a criança, esgotado, sem força. Esgotado. Lá no meio do rio ele grita: puxa a corda! Cada um olhou para a cara do outro. Ninguém se lembrou de segurar a corda. Às vezes na igreja nós temos isso. E aqui Paulo aos Filipenses termina a sua carta a essa igreja da alegria para agradecer, porque aquela igreja segurou a corda de Paulo, aquela igreja segurou a corda de Paulo e renovou os seus cuidados para com Paulo todas as vezes que podia. E mais uma vez aquilo estava acontecendo, e Paulo está explicando para aquela igreja que aquela igreja estava associada com ele, e aquilo é no tocante a dar e receber, e aquilo aumenta o vosso crédito, e aquilo chega para Paulo, mas chegou diante de Deus como um aroma suave, agradável a Deus, a Deus. Quando você for ofertar e contribuir, pelo amor de Deus, querido, entenda que você está ofertando para Deus, diante de Deus, e se tenha prazer nisso, agrada a Deus, e ore para onde você está indo essa oferta. Teu coração vai junto, mas não deixe de segurar a corda. Hoje nós temos muita igreja, muito crente, que gosta de ouvir história de missionário. Que beleza, testemunho. Mas são poucos, como a igreja de Filipos, que resolvem se associar no tocante a dar e receber. São poucos os que resolvem entender parceria. Eu não estou ajudando o missionário Hernani, a missionária Valdomira, o missionário não sei aonde. Eu não estou ajudando o missionário a fazer o ministério do missionário. Não, Paulo está dizendo, eu me associei com o missionário, com a missionária. Eu me associei àquela obra lá em Foz do Iguaçu, lá no Pará, lá no Rio, lá em qualquer lugar, lá nas Filipinas. Eu me associei. Não é a obra do missionário, não é o ministério do pastor Eleazar, não é o ministério do pastor fulano de tal, maravilhoso de Deus. Não. É o meu, é o nosso, entende? É segurar a corda, porque a obra e o reino é do Senhor. No final do versículo 20 ele diz, ora, o nosso Deus, não é o Deus só dos missionários, nem dos que estão à frente, dos evangelistas, não, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o isso para dar glória e honra ao Senhor, né? Para Ele. Por isso que Paulo está dizendo, quando você participa. Olha, irmãos, Paulo está terminando, os 2 últimos versículos é saudação. Saudai os irmãos, a graça do Senhor Jesus. Que beleza, comunhão, que delícia, que coisa boa. Mas toda essa carta de Paulo aos Filipenses, que nós estamos chegando ao fim, é uma carta para fazer com que a igreja continue contente, alegre no Senhor. Que a gente aprenda a viver contente. E que a gente aprenda a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que a gente aprenda a viver de modo digno do Evangelho de Jesus. E que a gente aprenda a honrar homens de Deus, homens dignos, homens sérios, como Timóteo, Epafrodito, Timóteo e Paulo.
Assim como também é para a gente ficar cautelar, é para ter cautela, acautelai-vos contra os maus obreiros. Tem gente difamando, são inimigos da cruz de Cristo. A gente precisa ter postura, a gente é sal e luz. A gente precisa da palavra e botar a palavra em prática na nossa vida. Não adianta a gente estudar a palavra, gostar da palavra, se a gente não colocar essa palavra na prática da nossa vida. Por isso que Paulo, no versículo 9 do capítulo 4, diz: o que ouviste e viste de mim, isso praticai. A palavra de Deus não é um livro para a gente ter conhecimento, apenas conhecimento. É bom ter conhecimento. Mas a palavra de Deus é livro para a gente colocar em prática, para a gente praticar. Se a gente não pratica, é que nem aquela história de Mateus, capítulo 7, quando Jesus diz: quem ouve a minha palavra e não a pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre areia. Vêm as tempestades, as dificuldades da vida, e a casa cai, ruína. Por quê? Porque ouvinte da palavra e não praticante. Quem ouve e pratica, coloca para rodar, é homem prudente, é homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. A minha oração é que você, nesses dias, nesse estudo de Filipenses, na leitura da palavra de Deus, você tenha o desejo de praticar. Se você está afastado de Jesus, querido, não fique. Não vale a pena. Ele está vivo. Ele morreu por você. Ele te amou de uma maneira tão especial. Se você está longe da igreja, não fique. Venha para o corpo. Venha para o corpo de Cristo. Se você não está trabalhando, servindo ao Senhor, com aquilo que você tem recebido, com as bênçãos que Ele te dá, comece a dizer: eu quero fazer a obra de Deus. Não vale a pena ficar longe dele. Porque essa vida passa e passa rápido. Quando menos se espera. Quando menos se espera. Vem um vírus. Vem um vírusinho. Um vírusinho. Que água e sabão limpa. Mas é um vírusinho que mata. Quando menos espera, a idade chega. Nós somos como a relva, como a folha, que de manhã está verde, florida, e de repente seca, murcha. De repente, rapidamente. Então, onde você está aí? Você que acompanhou esse estudo, talvez parou só hoje. Há uma obra a ser feita. O exemplo aqui é Paulo. O exemplo é a igreja de Filipos, que se associaram e falou assim: é de Deus e eu quero fazer parte dessa obra de Deus. Eu quero oferecer como oferta suave. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Se você está me ouvindo até agora, e se de alguma maneira você está longe do Senhor Jesus, ou não está fazendo aquilo que o Senhor Jesus quer que você faça, se você está se enroscando nas coisas dessa vida, mais preocupado com as coisas daqui da terra do que da vida que vem por vir, eu quero orar com você. Volte para Jesus e diga: Senhor Jesus, fale aí do fundo do seu coração aí. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Usa a minha vida, perdoa-me. Faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. Me transforma, dia a dia, à semelhança do Senhor Jesus, de Paulo. Ajuda-me a aprender a viver dependendo e contente na doce presença do Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, eu me rendo, eu me volto, eu quero te servir. Revela o que o Senhor quer de mim. Mostra-me o que tu queres. Eu te suplico em nome de Jesus. Se você fez essa oração,
Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Então que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça e glória. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus da paz seja convosco, para todo sempre. Deus te abençoe. Irmão, nós estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Filipenses. São 10 capítulos. Foram 10 estudos aqui, 10 quartas-feiras. Eu quero, sou sincero ao dizer aos irmãos que eu nem imaginei que nós íamos chegar a tanto. Pensei que essa quarentena ia terminar antes. Mas eu agora estou aqui aceitando sugestões. Caso você se interesse que a gente continue estudando a Bíblia. Se você quiser que a gente continue estudando a Bíblia, você pode até sugerir algum capítulo, algum livro para a gente estudar. Eu pensei em estudar com os irmãos, de repente, Hebreus, ou Colossenses, ou Pedro, 1 Pedro. Nossa, tem tanta carta, a palavra de Deus é tão rica, tão maravilhosa, e eu fiquei aqui sem pensar direito, então eu estou aceitando sugestões. Se de repente você quer continuar conosco às quartas-feiras, ou estudando a Bíblia, talvez a gente tenha que mudar o dia, talvez a gente não possa continuar na quarta-feira nesse mesmo horário, mas enquanto a gente puder, a gente vai fazer nas quartas-feiras. Se você quiser, eu estou aguardando e aceitando sugestões, né? Alguém está falando aí, começa os Salmos. Salmos é uma delícia, livro de Salmos e assim por diante. Há muita coisa para a gente estudar na Bíblia. Então a gente está aguardando e adotando aí. Caso você tenha alguma sugestão, você pode fazer. Outra coisa é que você pode estar orando pela obra missionária aqui no sul do Brasil. Na Missão Projeto Zero tem aqui vários, vou dizer assim, projetos. Nós temos missionários lá em Foz do Iguaçu, nós temos trabalho aqui em Colombo e temos em Joinville, por enquanto. Temos alguém que já começa a levantar sustento para ir para Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Nós temos um missionário no Paraguai. E também estamos começando uma nova empreitada, que é o Help for Filipinas. Nós estamos ajuda para socorro para as Filipinas. E nós estamos querendo levantar o sustento de 10 casais filipinos para abrir trabalhos lá nas Filipinas. Eu preciso de pessoas que queiram ajudar nisso. Se você quiser, você pode entrar no site do Projeto Zero, projetozero.org. Lá até o final da semana vai ter mais algumas informações, mas você já pode começar a pesquisar. Ore por nós, ore nessa empreitada. Também, toda terça-feira e toda quinta-feira, pelo Instagram, nós temos o nosso Papo de Missões. Então, se você quiser estar conosco, vai ser amanhã, quinta-feira, vamos estar às 22 horas. E devemos estar conversando com a missionária Cissa, de Carira. Quero ver se também converso com o pessoal de Paragominas. Vamos ver se hoje, se lá a gente vai conseguir. A gente ter informações de missionários e estar orando por esses trabalhos. Quero convidar você para estar. Aí vai ser pelo Instagram. Terça e quinta, 10 horas, Instagram. Quarta-feira, 19h30, aqui, estudando a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e seu coração. Que bom, tem o Célio. Célio, você está aqui pertinho de mim. Que bom estar aqui conosco. Tem gente de Belém, de Pará, de Pirinópolis, de Foz do Iguaçu. Que bom, que bom, que bom. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Se a palavra de Deus, se você testifica que o que nós lemos, estudamos e como temos falado, palavra de Deus e te abençoa, eu queria pedir que você compartilhasse essa palavra, porque isso vai multiplicando os seus esforços e os seus efeitos. Muitas pessoas vão ouvindo durante a semana e vai ficar aí no Facebook e também vai poder ser procurado e ouvido pelo YouTube, na nossa página. Aliás, aproveito, faço uma propaganda e um convite. Entra lá no YouTube, na página, ele é Pastor Eleazar Duarte, e se inscreva, clique lá, porque com certeza vamos reverberando mais a palavra, tá bem? É um desafio, uma oração, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado pelo privilégio de você estar caminhando conosco nessas 10 semanas, né? Nesses 10 estudos da carta de Paulo aos Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tão preciosa palavra, e que esta palavra inunde o seu coração
e encha o seu coração de graça. João Carlos, um abraço fraterno, meu nobre irmão. Célio, Umuarama, vem aqui, ou então eu vou aí, rapaz, vamos conhecer, vamos nos ver. Tá bom? Que Deus te abençoe rica abundantemente. Forte abraço a todos, um forte abraço, que Deus abençoe, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hebreus, Roberto, é uma boa sugestão também. Temos Salmos e temos Hebreus. Você bota aí, vai colocando e a gente vai depois ver e orar e me ajudem. Tem muita coisa boa e eu queria ver. Tá bem? Se você quiser, vai ser um privilégio. Deus te abençoe.